Bem-vindo ao episódio 2 do Crístico, um podcast onde que eu explico um pouco sobre os filmes e músicas que são obrigatórios, de alguma forma, para participar da minha festa de 50 anos. Nesse episódio vou falar dos 5 filmes que foram escolhidos. Os homens, para poderem participar da festa, terão que se vestir como um dos personagens desses 5 filmes. Esses 5 filmes eu escolhi a dedo por 2 motivos. Primeiro, claro, tem que ter personagens com um visual. Um filme que eu amo, chamado O Terceiro Homem, do Orson Welles com Joseph Cotten. Já vi mais de 47 vezes, minha mãe pode corroborar isso. É um filme onde todo mundo anda de preto. Acontece em Viena, casaco preto, casaco de chuva preto e só. Não tem visual. Então esse filme foi excluído. Esses 5 filmes têm personagens homens e todos eles visualmente diferentes. Ideais para uma festa fantasia. Então o primeiro filme é o Pulp Fiction, meu filme favorito de todos os tempos. Ele chegou em 95, maio de 95. Ano que vem vai ter uma festa, vou organizar uma festa de aniversário de 30 anos do Pulp Fiction. Todo mundo que está assistindo isso daqui e recebeu o convite por mim vai ser convidado. O Pulp Fiction foi a obra-prima, é até hoje a obra-prima do Quentin Tarantino. O Reservoir Dogs, Natural Born Killers, que ele escreveu, e todos os outros que ele produziu, Kill Bill, Inglourious Basterds, etc., não chegam aos pés do Pulp Fiction. O Pulp Fiction foi um filme com o roteiro embaralhado, que nem todo mundo sabe, um roteiro embaralhado, um gama de atores espetaculares, acho que tem uns 15 atores e atrizes espetaculares, e todo mundo brilhou. Um filme onde você não consegue falar quem que foi o melhor. Claro que o Samuel Jackson foi canonizado nesse filme. O John Travolta voltou a ser respeitado. E, claro, teve o personagens e atores que a gente esquece que participaram, tipo o Bruce Willis, né, que fez um baita papel. Ele queria ser o Vince Vega e o Tarantino teve que desconversar ele dessa ideia. E tem outros astros, tipo Harvey Keitel, Tim Roth, Christopher Walken e, claro, a Uma Thurman, que também brilhou, quase domina, ela é uma das poucas atrizes no filme, mas ela também conseguiu superar todos os outros atores. O legal desse filme, que vale a pena ser assistido a cada 5 anos, é que todos os outros diretores e produtores de Hollywood e do mundo inteiro se inspiraram e tentaram fazer um filme quiçá próximo desse nível e não conseguiram. Todo mundo almeja até hoje fazer um filme estilo Pulp Fiction e não conseguiu. Nem o Tarantino conseguiu. É um filme tão espetacular, é um Cidadão Kane da década de 90, facilmente. É a minha humilde opinião. O segundo filme que eu escolhi foi o Apocalypse Now. Acredito que todo mundo aqui também já assistiu, tanto quanto o Pulp Fiction. Obra-prima do Francis Ford Coppola. Um filme que, quando lançou, não foi muito bem recebido. Ele foi um filme num assunto muito eminente. A guerra no Vietnã ainda estava acontecendo, ele já fez um paralelo com a história original, que chama Hearts of Darkness, Coração das Trevas, escrito pelo Joseph Conrad, um filme que o próprio Orson Welles tentou fazer e depois de uns 6 meses de pesquisa e na parte de pré-produção desistiu. Viu que era muito complicado de produzir porque teria que ser filmado no meio da África ou algum lugar assim desses cabeludos, né? Insetos, todo tipo de doença, alto risco. O Francis Ford Coppola já tinha feito uma
uma década de sucesso com os Poderes Chefões, e juntado um dinheiro. Ele já estava na época com 30 milhões de dólares, na época, né? Hoje seria assim uns 120 milhões de dólares, talvez um pouco mais. Ele conseguiu investimento de um estúdio, só que o estúdio falou, o que você botar eu empato. Ele juntou 15 milhões do bolso dele junto com o que o estúdio tinha empatado, ou seja, tinha 30 milhões para fazer o Apocalipse Now. O legal do Apocalipse Now, além da história, daquela viagem, não tem jeito de você esquecer da sua vida e de todos os seus problemas quando você sai naquele barco junto com o Martin Sheen à procura do Captain Kurtz, que é o Marlon Brando. Não tem jeito, né? E o tchan desse filme foi o seguinte, ele não foi bem recebido no começo, depois, 20 anos depois, foi muito bem recebido. A esposa do Francis Ford Coppola fez um dos primeiros behind the scenes documentaries, um daqueles documentários que ela conta toda a história de como que o filme foi feito. Então, esse documentário que a esposa do Francis Ford Coppola fez, ou pelo menos captou as cenas que depois, 20 anos depois, ou 15 anos depois, passou para uma equipe de produção que transformou todas essas cenas que ela captou do drama que o Francis Ford Coppola passou para fazer esse filme, transformou num documentário. O documentário foi extremamente bem recebido. O Leonard Maltin dava 3,5 estrelas de 4. Né, de 4. 3,5 para o Apocalipse Now, 4 estrelas para o documentário que a esposa dele fez sobre o sofrimento que foi para fazer o filme. Deu tudo, em resumo, vale a pena assistir. O resumo é que deu tudo errado para o Francis Ford Coppola. Mesmo assim, conseguiu fazer um dos filmes que muitos críticos até hoje põem na top 5, talvez top 10 de todos os filmes já feitos na história de Hollywood. Então, voltando aqui para a festa, o Apocalipse Now tem vários personagens, tem o Marlon Brando, tem o Martin Sheen, tem o Robert Duvall e tem o Lawrence Fishburne, que depois foi fazer o Matrix, 20 anos depois. Estão todos ali. Ótimos personagens para se decorar e ir a caráter para a festa. O terceiro filme chama Dead Man, um filme do Jim Jarmusch, que é o mais indie ou independente, diretor independente de Hollywood. E só faz filme cabeça. É um filme cabeça. Sempre os filmes são devagar. Por definição do estilo de Jarmusch, os filmes são devagar no começo. Depois você começa a prestar atenção e tem muita coisa. Você consegue desacelerar seu cérebro. Em pouco tempo você está curtindo o filme sem precisar acelerar, sem sentir tédio, porque tem muito drama, muita coisa acontecendo ali que só percebe se a cena for longa. Isso é a fórmula do Jim Jarmusch. O Dead Man é um filme espetacular dele, que ele tem o Johnny Depp de 1998, né, que ainda estava se catapultando, né, em Hollywood, já tinha feito uns 2 ou 3 filmes famosos, mas ele conseguiu puxar o Johnny Depp. E é o quê? Dead Man, um técnico de contabilidade, né, um contador, estava indo para o faroeste, para o oeste, né, para o faroeste, Far West, e morre. Agora já tem a área do spoiler. Ele morre no começo do filme. O filme dele é ele no purgatório. Como que você sai do purgatório? Se você está no faroeste. É isso o filme. Um faroeste totalmente diferente de tudo que você já viu do Sérgio Leone, de qualquer outro, Clint Eastwood. É uma pegada totalmente cabeça. Baita filme, já vi acho que umas 7 vezes e não canso. E tem alguns personagens bem diferentes ali que vale a pena ser considerado
para personagem, para você via a caráter para a festa. O quarto filme escolhido ia ser Cidade de Deus, mas devido à alta quantidade de amigos que avisaram que iriam vestidos de Cidade de Deus, eu pensei, essa festa vai ficar feia, cheia de bundões, vestidos de Cidade de Deus. Então o quarto filme não vai ser mais Cidade de Deus, vai ser um outro filme chamado Sem Destino. Em inglês é Easy Rider. Filme de 1969, dirigido e escrito pelo Dennis Hopper, escrito com o Peter Fonda, que foi o ator principal, e é o filme que dá ao início da carreira do Jack Nicholson, que era até então um ator desconhecido. Já tinha feito alguns filmes, mas sempre atores ou personagens secundários. O Peter Fonda já tinha feito um ou outro filme como ator principal, mas todos os filmes desconhecidos. E o Dennis Hopper, que já estava em Hollywood há 15 anos, foi o primeiro filme que ele dirigiu e escreveu, e também ele já era ator, então foi um trabalho feito mais ou menos improvisado. Ele fez um roteiro mais ou menos geral e eles saíram escrevendo juntos e filmando, e usaram amigos de comunidade hippie como atores de fundo, atores, personagens secundários, ou até na produção, segurar a câmera, sabe, essas coisas assim. Usaram os próprios hippies. O legal desse filme, além da trilha sonora do Steppenwolf, e que também tem Jimi Hendrix e The Byrds, e também não só por lançar a carreira de 3 baita atores, e talvez o Jack Nicholson, né, talvez compete com o Marlon Brando, né, em termos de, e o Robert De Niro como o melhor ator de todos os tempos, é que ele é um filme que não é, o roteiro não precisava ser e não foi bem costurado. Ele era o que importa no filme é a intenção. É um filme cujo a gente tem que apreciar a intenção do diretor e de quem estava produzindo e criando esse filme enquanto ele estava em evolução. A intenção desse filme, ou a meta, ou o raison d'être do filme é mostrar que existe, primeiro, uma contracultura, que era essa cultura hippie que tinha surgido. Esse filme é de 69, essa cultura hippie já existia há uns 6, 7 anos nos Estados Unidos, e ela não tinha ainda feito um filme sobre ela, então foi um dos primeiros filmes que conseguiu emplacar. Eles tinham tentado fazer alguns filmes, mas nenhum conseguiu ou evoluir ou ser bom o suficiente para ser distribuído e, consequentemente, assistido, né, pelos americanos, para entender o que ela era essa cultura. E esse filme consegue mostrar um lado bonito, né, dessa cultura que era pacífica e que tenta conviver no país da liberdade, e o próprio povo que tem orgulho de falar que é um país de liberdade, eles mesmos são os mesmos que não aceitam as novas culturas. Então é um filme que, na verdade, que é sempre sempre um assunto que está em voga. Até hoje, né, com as novas subculturas que estão querendo um pedaço do sol e beber um pouco da fonte, né? Então o filme ele tem essa discussão, esse debate político. E então os 3 personagens são os que são as opções para quem quiser ir vestido. O Capitão América, que é o Peter Fonda, né, que tem aquele capacete com a bandeira dos Estados Unidos. Tem o Dennis Hopper, que é o Billy, né, que é o cowboy, vestido de cowboy. E o Jack Nicholson, infelizmente, nesse filme ele está vestido como um advogado num fim de semana, mas ainda usando a gravata. Então não ficou um melhor personagem para se fantasiar, né, usar e a caráter como, mas tem o Peter Fonda, que é bem distinto, e que é o Capitão América, e o Dennis Hopper, que é o Billy, vestido com um casaco de cowboy e um bigode tamanho de um tapete enrolado. Então,
daí são fáceis de ir a caráter e não vai enfeiar a festa. E o quinto filme é o Taxi Driver. Por quê? Primeiro, tem Martin Scorsese, Robert De Niro, Jodie Foster e o escritor é o Paul Schrader, que é um americano que fez sucesso com esse filme, o Taxi Driver. Ele não tinha carreira, não era nada, fez o Taxi Driver, a carreira dele explodiu. Depois, tudo que ele tocava virava um filme muito respeitado. Mas o Taxi Driver é o quê? É uma história de um mero taxista que no meio da vida decide salvar a vida de uma prostituta que estava sendo maltratada pelo seu cafetão. O Harvey Keitel, que também está nesse filme. Baita ator. Né? O porquê uma história básica, né? Uma história simples, né? de comum, né? A pessoa que vai lá e faz um ato heróico. Primeiro porque tem o roteiro do Paul Schrader, que é crespo, é ácido, é extremamente real, cheio de realidade e elementos que faz você pensar tá mais próximo de a câmera tá seguindo o Robert De Niro, que é o personagem chama Travis Bickle, muita realidade na história, e a direção do Scorsese para te chocar na hora certa, inclusive na hora que o Travis Bickle vira um herói. Ele veste uma fantasia. E essa cena eu acho até hoje uma das melhores cenas de Hollywood, da história do cinema, porque ela chega como um chute no saco e te acorda. Você estava indo ali num filme, assistindo assim, de repente você fala, opa, agora sim. E você vê essa cena e você fala, opa, agora que o bicho vai pegar. Tá? Aí você fica empolgado, no meio do filme. Você está lá assistindo durante uma hora e de repente, puf, seu coração começa a bater, a adrenalina, você sabe, agora que o bicho vai pegar. E então tem o Scorsese fazendo isso, tem o Robert De Niro que dirigiu durante 3 meses, dirigiu Táxi durante alguns meses, dirigiu Táxi só para fazer esse filme, só para entender o que é ser motorista de táxi. E tem a Jodie Foster com 12 anos, fazendo papel de prostituta, com 12 anos que depois rendeu muita polêmica, claro, né, porque pegou uma menina de 12 anos para fazer papel de prostituta, né, como pode isso, etc. Mas e tem o Harvey Keitel também fazendo um baita papel, Harvey Keitel fazendo um baita papel no filme. E, obviamente, o personagem para você ver a caráter é o Travis Bickle, que é o Robert De Niro, que é o mohawk que ele tem, que é distinto e fácil de comprar, achar uma peruca no Mercado Livre e encaixar facilmente. E comprar, claro, uma jaqueta do casaco do exército americano, de soldado americano. Então aí os 5 filmes para a festa. Espero que tenham gostado desse podcast, mas o mais importante é pesquisar qual personagem você vai querer vir, assistir esses 5 filmes, comprar a fantasia e aparecer lá a caráter. Muito obrigado, aguardo vocês.